Graça e paz, boa tarde. Aqui mais uma vez para falar a respeito do Evangelho segundo São Lucas, falando sobre o capítulo de número 5, aonde Jesus então começa a fazer as suas mensagens e recolher ali então os seus discípulos para mais tarde selecionar 12 que vão estar mais perto dele para aprender toda toda a sua mensagem, tudo aquilo que ele tem para passar e que ficou firme e forte até os dias de hoje. Isso é muito importante a gente colocar. Então, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, começa a se falar então sobre a pesca maravilhosa. E diz assim, ó: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, é o mesmo lugar, tá bom? Só para vocês saberem. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lançavam as redes, perdão, lavavam as redes. Lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, começou ali então a ensinar as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique ou afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiravam e se apoderou dele um grande temor, e também assim dos seus companheiros, que eram também os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Primeiramente, falar a respeito desse momento, né? Mar da Galileia, como eu já falei, os pescadores estavam ali, as redes, elas eram em forma de sino, com chumbo na borda, né? Eles lançavam ela por cima das águas e elas afundavam e pegavam os peixes, então eles vinham por intermédio de uma corda e retiravam então os peixes da água. Isso é importante. Outra coisa importante de você saber também é que essas redes custavam caro, ok? E eram, se nós formos comparar, hoje você vai num lugar onde vende esse material de pesca e você compra facilmente por 200, 300 reais. Só que naquela época a gente não comprava a rede de pesca assim. Ou você fabricava ou buscava alguém que faria uma encomenda daquela rede para você, né? E o fora que, se você fizesse, ainda tinha a questão da linha, que custava muito caro para poder fazer. Mas vamos aí a mais ou menos uma diferença do preço de hoje para o preço de antigamente. Era como se antigamente aquela rede tivesse no valor de 3 mil, 2 mil reais,
e hoje em dia custasse 200, 250 reais a rede. Estou fazendo essa proporção de valores, tá? De distância de valores. Tá bom? Só para você poder entender. Então era por isso que havia tanto cuidado ali com aquelas redes, por isso que Tiago e João estavam ali, então, a limpar as redes, a remendar a rede, porque isso custava muito caro, né? Uma coisa que a gente pode utilizar de simbolismo para isso também é você entender que Jesus no final fala assim, olha, vocês vão ser pescadores de homens a partir de agora. E Jesus ele levou 3 anos e meio para ensinar aos seus discípulos tudo aquilo que eles precisavam aprender. Então, o que a gente entende então um pouco disso? Jesus então estava construindo o ensino para aqueles homens, para que eles pudessem depois lançar então esses ensinos para poder trazer então as pessoas para Jesus, ok? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que o ensino ele é caro, ele é importantíssimo, ele é vital, né? Assim como era vital para aquela região que tivessem peixes ali para poder ser vendidos, até mesmo para a subsistência daqueles que eram ali pescadores. Então, isso é muito importante a gente saber por causa dessa simbologia que a gente pode fazer também das Escrituras. Isso é bom para que nós, que somos pregadores, que somos mensageiros da palavra do Senhor, podemos entender essa questão aí de como é valoroso, sabe, o ensino, a palavra de Deus para nós. Então, outra coisa importante ali, Simão, no versículo 8, Simão Pedro, ele ficou maravilhado com esse milagre. Apesar de já ter visto de Jesus fazer alguns milagres, né? Mas Jesus ele fica absurdamente maravilhado com aquilo, simplesmente pelo motivo de que Jesus se importava também com aquele pequeno trabalho, né? Isso é muito importante dizer. Jesus ele não ignorava ninguém, ele não ignorava certo trabalho. Pelo contrário, ele fez ali então com que aquele trabalho ele fosse supervalorizado. Tanto é que ele chega no final e fala para eles, olha, a partir de agora vocês vão começar a arrastar pessoas atrás de vocês e não mais arrastarão peixes, né? Mas enfim, vamos dar uma continuada aí para que você possa, para que a gente possa ir um pouco mais profundo. No versículo 11, e é por isso também que Pedro se ajoelha diante de Jesus e ele fica ali então adorando a Jesus, porque Jesus sabia muito bem aonde os peixes estavam, né? Ali eu acredito que aqueles peixes que quase foram a pique, os dois barcos, ou quase os dois barcos afundaram, serviu para manter aquelas famílias por um bom espaço de tempo, né? Só com aquela quantidade de peixes que estavam ali. Versículo 11, existiam dois requisitos para irmos a Deus. Como Pedro, devemos reconhecer nossa pecaminosidade. Como esses 3 pescadores, devemos perceber que não podemos salvar a nós mesmos, precisamos da ajuda, ou precisamos de ajuda. Quando soubermos que Jesus é o único que pode nos ajudar, estaremos prontos então para deixar tudo e segui-los. Assim como fizeram os nossos queridos apóstolos e que na verdade naquela época eram os discípulos de Jesus. Esta foi a segunda vez que Jesus chamou os seus discípulos para o seguir. Depois da primeira chamada, em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, que vocês podem instalar e dar uma olhada, e também em Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. Pedro, André, Tiago e João tinham voltado para pescar, ou voltado à pesca, que era o seu trabalho normal. Continuaram a observar a Jesus enquanto ele exercia sua autoridade nas sinagogas, curava os doentes e expulsavam os demônios. Nesse versículo está registrado
o momento em que Jesus estabeleceu sua autoridade na vida daqueles discípulos. Ele foi até onde trabalhavam e ajudou-os nas suas atividades. A partir de então, os pescadores deixaram suas redes e permaneceram com Jesus. Para nós, seguir Jesus significa mais do que reconhecê-lo como Salvador. Devemos deixar o nosso passado para trás e confiar-lhe o nosso futuro, comprometendo-nos com ele de todo o nosso coração. Importante você saber também que eles entenderam que Jesus garantiria então para eles todo o sustento que eles precisassem ali para ele e para sua família. Isso é importante a gente entender. Versículo de número 12 vai começar a falar então, do versículo 12 até o versículo 16, a cura de um leproso. Aconteceu estando ele numa das cidades, veio-lhe a presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação a oferta de sacrifício que Moisés determinou para ser de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Então, a lepra, primeiro vamos falar a respeito da doença, e é muito importante. Eu falei no primeiro vídeo e vou reforçar aqui no segundo vídeo. Aqui é muito importante você saber que, como o Lucas ele era médico, então ele conseguia diagnosticar certinho ali, demonstrar por intermédio da sua narrativa quando era doença e quando era algo de possessão demoníaca. Tá bom? Isso é importante você saber. A lepra era uma doença temida, porque além de não ter cura naquela época, alguns tipos eram altamente contagiosos. Naquela época, a lepra trazia consigo grande rejeição social e abalo emocional para o doente, semelhante ao que a AIDS provoca nos dias de hoje, né? Os sacerdotes monitoravam então essa doença, banindo os leprosos na fase contagiosa da doença, para prevenir a expansão da infecção e readmitindo aqueles que a lepra regredisse, pelo fato de que a doença destruía as terminações nervosas. O leproso frequentemente feriam os dedos das mãos, dos pés, o nariz, as orelhas, sem mesmo perceber. Coçavam ou mexiam e ali acabava arrancando um pedaço, porque a pele se torna apodrecida. Esse homem, acometido de lepra, ele encontrava-se em um estágio avançado da doença. Então, sem dúvida, havia perdido grande parte do tecido do corpo. Ainda assim, ele creu que Jesus poderia curá-lo completamente e foi abençoado. A lepra, ou a hanseníase, como nós dizemos nos dias de hoje, ainda existe e em forma menos contagiosa, claro, que podemos tratar através hoje da medicina.
Uma outra coisa importante aqui a relatar é que aquele homem ele foi restituído de forma geral. Né? Ele foi restituído a sua saúde, ele foi restituído o seu lar, a sua casa, ele poderia então ser restituído à sua sociedade e poderia ser restituído então à sua religião, que é o judaísmo. Poderia então ali, a partir daquele momento, frequentar o templo, frequentar a sinagoga, né? Voltar às suas atividades da sociedade. Isso é que é o mais importante. Quando Jesus faz uma restauração na vida de uma pessoa, como fez na nossa, ele faz uma restauração plena, total, ok? Então os leprosos eram considerados intocáveis, porque as pessoas temiam contaminar-se com a doença. A outra coisa importante é que todo o leproso ele era considerado imundo, porque aquela doença ela era associada a um pecado que ele havia cometido. Isso é importante também de dizer. Contudo, Jesus estendeu a mão e o tocou a esse leproso e o curou. Podemos considerar, então, intocáveis e repulsivas certas pessoas doentes ou inválidas, mas não podemos ter medo de estender a mão e tocá-las com o amor.